Hoje o Zohar vai falar sobre um aspecto particular do hebraico bem interessante, que é o fato de Deus ter vários nomes. E o que isso significa, qual a importância disso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bereshit. Hoje vamos focar nos parágrafos de 24 a 27 do Zohar, terceiro ano de leitura. Eu não sei se você já o tinha ouvido falar, mas ao contrário do português, que tem uma só palavra para Deus, né, Deus, o hebraico tem uma infinidade de palavras. Na verdade, são vários nomes para Deus, né? E isso, obviamente, se perde quando você vai ler uma tradução, por exemplo, da Bíblia. Então, quando você está lendo o texto original em hebraico, cada história da Bíblia tem um porquê daquele nome hebraico ter sido escrito. Então, por exemplo, quando a gente fala da criação do mundo, né, o nome de Deus que aparece é Elohim, ok? Mais para frente em outra história, pode ser que o nome que apareça seja o tetragrama, que a gente fala Hashem, para não falar o tetragrama. Tem horas que pode ser Shaddai, é um outro nome. Tem horas que pode ser Tsevaot, ligado aos exércitos. E vários nomes vão aparecendo, só que quando você lê na tradução em português, geralmente vai estar assim, ou Deus, ou Eterno, ou Santíssimo, mas não representa realmente os nomes de Deus. E o Zohar diz que é muito importante, se a gente pudesse, conhecer esses nomes de Deus. O que isso significa? Entender por que existem vários nomes de Deus. A ideia é entender por que existe essa variedade, né? Essa diversificação. E o Zohar próprio explica para nós. O que acontece é que Deus é um ser, vamos chamar assim, né, por falta de nome melhor, muito, muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. Na verdade é algo inconcebível para nossa mente. Então os cabalistas explicam que a gente não tem como conceber e compreender Deus. O que acontece? A gente consegue ver, por assim dizer, facetas de Deus. Pelo amor de Deus, a gente não deve entender que Deus tem facetas, porque isso seria uma idolatria, né? Ou achar que Deus tem vários rostos. Não. Mas do nosso ponto de vista, eu consigo ver relances de Deus. Eu consigo ver um pedaço da atuação de Deus, né? E eu consigo compreender só aquilo. Então, por exemplo, às vezes acontece uma coisa na minha vida e eu falo, pô, aqui Deus interviu, foi um milagre. Ou eu vejo outra coisa e falo, aqui Deus também interviu, mas não como milagre. Veio como uma punição, um castigo, né? Então eu consigo ver essas facetas e é essas facetas que eu dou vários nomes. Então, como eu falei, não é que tem vários deuses ou que Deus tem várias facetas ou vários nomes, não é o sentido de idolatria. É que na nossa limitação, a gente só consegue ver fragmentos. E aí, quando eu consigo entender, então, por que esses vários nomes aparecem na Bíblia, o Zohar diz que a gente passa a ter uma relação mais próxima com Deus. Porque eu começo a entender, então, essas várias facetas de Deus. Eu começo a compreender a essência de Deus. Eu nunca vou compreender ela totalmente, mas pelo menos eu chego um pouquinho mais perto. Um bom dia a todos e tudo de bom.